Começa agora o MoveCast, o podcast feito pela MovePay, com atualidades, dicas, curiosidades e informações práticas que movimentam a sua vida. Um oferecimento MovePay, inclusão social e harmonia financeira. O trabalho remoto já é uma realidade para muitas empresas no mundo todo. Empresários perceberam que não é mais tão essencial para a sobrevivência da própria companhia que seus empregados batessem ponto e estivessem juntos em um mesmo local. Ao contrário do que muita gente pensa, o trabalho remoto não é novidade. A quarentena forçada pela pandemia só aumentou essa necessidade. Bem antes da pandemia, o trabalho remoto já era uma tendência no mundo todo, com um número cada vez maior de empresas adotando este modelo. Com o início do isolamento social, a tendência ganhou ainda mais força. Tanto os profissionais como as empresas começaram a melhorar tecnologias que permitem comunicação instantânea e a realização de tarefas fora do ambiente da empresa. Corporações respeitadas no mundo todo na área de recursos humanos estudam esse assunto há mais de 20 anos. Uma pesquisa bem recente feita pela multinacional Randstad entrevistou 740 empresas médias e gigantes durante 2 meses no ano de 2021. Sabe qual foi o resultado? 7 em cada 10 trabalhadores brasileiros já trabalham ou pretendem trabalhar remotamente. E 8 em cada 10 empresas já implantaram esse método ou estão em processo de implantação. Mas quais são as vantagens e as desvantagens de se trabalhar remotamente? O que você, como profissional, precisa fazer para estar preparado para esse novo modelo? E as empresas? O que elas querem? Para responder essas e outras perguntas, o MoveCast conversou com Ludovico Bernardi. Ele é graduado em Letras e é doutorado pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Fez curso de extensão em Administração e de Negócios na Universidade de Harvard, além de colecionar uma série de formações, especialmente em Relações Públicas e Comunicação Aplicada. Da redação da MovePay, eu sou Luiz Azevedo. Está no ar o MoveCast de número 13 com o tema Trabalho à Distância, Desafios e Soluções. Ludovico Bernardi, primeiramente, bem-vindo ao MoveCast e nosso muito obrigado desde já. Você tem uma agenda bastante disputada, mas separou um tempinho para nos explicar sobre trabalho à distância. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente aí a oportunidade de compartilhar nesse momento com vocês um pouco da minha experiência e um pouco da minha vida também. Segundo dados do IPEA, cerca de 16 milhões de pessoas trabalham remotamente no Brasil. Já foi feita a regulamentação desse formato em 2017, durante a reforma trabalhista. A primeira questão que eu peço a você para nos explicar é: qual é o principal ponto que precisamos levar em conta quando o assunto é trabalho remoto? Sim, nós já temos uma regulamentação para o trabalho à distância, né? E acho que o principal ponto quando se fala em você ocupar um posto de trabalho que não tenha mais uma empresa, uma mesa, uma escrivaninha, um telefone, a gente entender que o crucial para isso acontecer é, em primeiro lugar, entender que trabalhar à distância não é trabalhar distante. São coisas muito diferentes. São coisas muito, muito antagônicas. Até a década de 90, né, especificamente falando, o conceito de trabalho estava muito relacionado ao cartão ponto, ao horário de chegada, ao horário de saída, ao controlar esse horário. Meu Deus, a pessoa chegou 10 minutos atrasada, é o fim do mundo. Quando se fala em uma gestão por resultados, quando se fala em uma gestão por entregas, você passa a quebrar esse paradigma do relógio, das horas trabalhadas, como também se quebrou o paradigma do próprio ato de estudar. Não quer dizer que uma pessoa que fique 4 horas em sala de aula vai absorver tudo que um professor fala. Do mesmo modo, uma pessoa que fica 8 horas no meio de trabalho pode não entregar tanto
quanto uma pessoa que talvez não estando nesse ambiente, até pelo conforto que ela tem, pela comodidade que ela tem, naturalmente ela tende a se tornar mais produtiva. Exato. A presença física do profissional não é a garantia de entrega com qualidade. As empresas perceberam isso, mas e o trabalhador? Qual é o primeiro ponto que ele deve prestar atenção? Acho que o primeiro ponto para o profissional é a questão da disciplina. Ter disciplina e ter um mecanismo de autogestão do tempo faz uma grande diferença. Ludovico, explica pra gente um pouco mais essa ideia da autogestão do tempo. Você tem umas ferramentas free na internet, como um planner. Eu não sei usar um planner. Vamos usar um Excel, vamos usar um Word. Vamos planilhar, vamos transformar o que era um sonho em uma meta. O que é o sonho? O sonho é o que a gente faz todo dia, 31 do ano, quando a gente pega um papel e coloca lá aquilo que nós queremos fazer no ano seguinte. Eu quero emagrecer, eu quero fazer um curso de inglês, eu quero arrumar uma namorada. O grande problema é que a gente dobra esse papelzinho e coloca algumas sementinhas de uva e põe na carteira. Se a pessoa fizesse essa mesma coisa no dia 31 de dezembro, colocasse pregado na porta da geladeira, o primeiro fator que ia acontecer é que ela ia emagrecer, ela ia evitar a geladeira, porque isso é uma meta. Aquilo que eu tenho designado, que eu tenho desenhado, que eu criei a minha narrativa, que eu preciso cumprir, quando eu passo a não mais exercer isso, eu passo a ter uma frustração e uma autocobrança. Então, meta é isso, é um elemento de um plano de ação, é uma motivação, um motivo para agir. Por que eu preciso entregar isso? Por uma questão de rentabilidade, por uma questão de impacto na vida dos outros, e gerir começa com a autogestão. Boa parte dos colaboradores que eu tenho sob a minha alçada, boa parte não, 98% deles eu não conheço. Eu conheço pela tela do Teams. Isso não impede que eles deem aula, que eles preparem as aulas, que nós escutamos um projeto político-pedagógico e que exista produtividade nisso. Muito embora eles nunca tenham entrado na companhia, nunca tenham apertado minha mão pessoalmente. Achei interessante você associar a gestão do tempo a uma meta. Quer dizer, não adianta só colocar num quadro uma rotina de horários de trabalho e de descanso, mas ter bem definido o que a pessoa quer de realização transformadora trabalhando remotamente. Agora, Ludovico, qual foi o impacto que a pandemia causou no trabalho remoto? A pandemia ela jogou o mundo uns 50 anos para frente. Se houve uma coisa positiva na pandemia, foi a quebra dos paradigmas. Porque até as empresas que não toleravam ou sequer conheciam a possibilidade de contrato de trabalho à distância, passaram a ter que agir, porque era a única forma de sobrevivência das companhias. E de repente elas perceberam que elas sobreviveram muito bem. Elas passaram a ter funcionários mais felizes. Logicamente, quando o empregador vê que o seu funcionário está mais feliz, ele sabe que a produtividade aumenta. Afinal, é o modelo de negócio que as empresas querem, é lucro, é fechar no azul e continuar crescendo. Mas, Ludovico, como é essa realidade do lado de lá, do lado do profissional? O que é, na sua opinião, um funcionário mais feliz? Eu tenho um grande gestor na minha vida, que é o presidente do grupo que atualmente eu trabalho, ele fala uma coisa muito importante. Eu quero chegar lá, mas eu quero chegar lá feliz. Se for para não chegar feliz, eu não quero chegar. E o conceito de trabalho à distância, ele envolve muito disso das pessoas, da automotivação, da autogestão e dos gestores, de um trabalho gigante de empatia, um trabalho de liderança, de conhecer a pessoa que está do outro lado pelo tom da voz, de dar o apoio necessário para que ela consiga gerir as suas entregas e consiga efetivá-las, mais importante, no final do processo da cadeia produtiva. E também outra coisa importante, né? Todo mundo falava, antigamente quando se falava em trabalho à distância, trabalho remoto, isso é coisa para o pessoal da TI, porque eles são nerds. Não, isso é coisa para qualquer pessoa que resolva dedicar-se ao trabalho com autogestão, com gestão do tempo, com definição clara de metas e de entregas, e ela vai perceber aos poucos que, conseguindo fazer isso, ela vai ter mais tempo livre para sua família, ela vai ter mais tempo livre para ver aquela série que ela gosta de ver, porque ela não vai deixar de entregar. Então você diz que essa felicidade no trabalho acontece naturalmente quando o profissional faz a autogestão do tempo. Você pode mencionar outras vantagens que esse profissional começa a perceber? Ela não vai mais perder 2 horas no trânsito, ela não vai ter que mais gastar com roupas, não vai gastar com alimentação na rua, ela vai estar mais próximo dos seus, e não tem problema nenhum você vai fechar o seu escritório e você dizer para o seu filho e para a sua filha: papai vai trabalhar agora, na hora do almoço a gente conversa.
Você vai para a escola, mas o papai vai ficar em casa trabalhando. E até o conceito desse trabalho em home office gera automaticamente um desdobramento para gerações futuras que estão convivendo com isso. Estão convivendo de maneira natural e de maneira muito positiva, diga-se de passagem. Porque aquele excesso de 10, 12 horas de trabalho fora de casa, hoje ele é tolhido por um oi no corredor, por um bate-papo rapidinho na hora do café, não mais com o seu colega de empresa, mas com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada. Isso gera um pertencimento familiar muito maior. E qual é o efeito disso a longo prazo? Será que é uma moda passageira? Será que não vamos querer voltar ao modelo antigo de trabalhar presencialmente na empresa? O efeito disso a longo prazo, psicologicamente falando, é muito positivo para as pessoas. Elas tiveram que, durante a pandemia, aprender a conviver e não mais coabitar. Como nós aprendemos também a conviver com o trabalho, com as responsabilidades e não mais procrastinar. Acho que esse é o ponto-chave, né, do grande benefício do trabalho à distância. Eu te peço para voltar alguns passos, Ludovico, quando você falou de gestão do tempo. Muita gente tem dificuldade de organizar a própria rotina. Você poderia dar algumas dicas simples? Como conseguir fazer uma gestão do próprio horário de trabalho, evitando a procrastinação, por exemplo? Perfeito. Bom, a gestão do tempo, eu como gestor, eu costumo fazer um planner da minha equipe e eu compartilho com eles diariamente. Eu tenho 20 minutinhos de bate-papo toda manhã com a minha equipe, com a minha turma. E no planner vai estar colocado para eles as tarefas que eles vão fazer naquele dia. Eu não coloco o horário que eles vão fazer, isso eles fazem. Então eu coloco quais são as tarefas, as missões de entrega que nós temos urgentes e importantes. Isso é muito importante, isso é muito significativo. Separar o que é urgente e o que é importante. O que é importante? Puxa, eu preciso fazer, mas eu não vou mudar o curso da história se eu deixar para fazer em um segundo momento. O que é urgente? É uma coisa que, se eu não desenvolver, se eu não entregar, vai afetar todo o ecossistema que eu pertenço. Quando as pessoas começam a descobrir o que é urgente e é importante, é o primeiro ponto relevante para ela começar a gerir seu tempo. Depois, o segundo momento é você descobrir quanto tempo você leva para fazer determinada tarefa que é do seu métier, que é do seu dia a dia. Puxa, eu nunca planifiquei quanto tempo eu levo para fazer um e-mail, por exemplo, em que eu preciso responder uma coisa relativamente simples. É 1 minuto, 2 minutos, 10, 15, 20, 1 hora. Eu tenho só e-mail simples para responder. Então, perfeito. Quanto tempo do seu dia vai ser dedicado a dar essas respostas às pessoas? Em meia hora eu faço? Comece com meia hora. Puxa, não deu, então eu vou alocar 45 minutos para isso. E você começa aos poucos, por experiência mesmo, por vivência, a já ter uma ideia de quanto você precisa do seu dia para cada uma das tarefas que lhe são atribuídas. Depois disso fica fácil. Você pega o planner lá com as suas tarefas e começa a colocar horários definidos, ou pelo menos percentuais de tempo do seu dia de trabalho de 8 horas, de 8 horas e meia, conforme a jornada que você desencadeia. E aí fica mais fácil, fica mais concreto você começar a ver, puxa, essa tarefa aqui eu não consegui resolver hoje. Por quê? Revisa teu planner. Puxa, porque eu tive um imprevisto aqui, apareceu algo que era urgente que não estava previsto. Ok, então eu preciso realocar, eu preciso redistribuir isso para que eu não comece a procrastinar e não passe a ser cobrado. Muito boa explicação, Ludovico. Agora, você sabe que a pressão do cliente é muito grande. Ele quer entrega de qualidade, mas pode ser que a demanda dele não tenha espaço para se encaixar na gestão de tempo da pessoa. Como lidar com isso? O que mais incomoda as pessoas é a falta de uma resposta. Então, quando eu começo a procrastinar e eu começo a ser cobrado excessivamente, eu gero uma pressão psicológica natural. Por isso que é importante eu conhecer também a minha rotina. E não é pecado você dizer não para o seu chefe. Querido, olha, eu gostaria muito de fazer isso, mas olhando aqui minhas tarefas, olhando aqui o que eu já tenho planificado, eu te entrego isso em 3 dias. Você vai dar dois sensos importantes para a pessoa que está lhe cobrando. Em primeiro lugar, você é uma pessoa organizada. Você sabe o que é urgente e importante e já determinou uma linha do tempo que você vai cumprir. Segundo lugar, você não vai ficar sobrecarregado e não vai gerar a síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? 90% da síndrome do impostor está relacionada à nossa incapacidade de dizer não. Dizer não também é uma escolha, tal qual dizer sim. Muitas vezes dizer não é muito mais difícil do que dizer sim.
Aliás, é tão difícil que você lembrar da infância, quando você pedia algo pro seu pai e pra sua mãe, e ele falava sim, você não perguntava por que sim. Agora, se ele falava não, se você falava não para eles, a primeira coisa que eles perguntavam de volta era por que não? Por que você não quer isso? Por que você não quer fazer isso? E pessoas organizadas, pessoas planificadas, tendem a ter não só mais produtividade, mas denotam mais transparência, denotam mais comprometimento, denotam mais compromisso com as atividades laborais que elas precisam desenvolver. Ludovico, ouvindo você falar, veio à minha mente que no trabalho remoto, até aqueles intervalos curtos para dar uma relaxada, tem mais qualidade, né? No trabalho presencial, o funcionário fica na expectativa do intervalo, mas faz, na verdade, um encontro na sala do café com os colegas para continuar falando do trabalho, às vezes até para falar mal do trabalho ou de alguém, aquela fofocada no corredor do cafezinho, né? Você acha que eu estou pensando corretamente ou é a viagem minha? Concordo com você perfeitamente, Luiz. Vou dar exemplo meu pessoal, tá? Eu moro só, eu não tenho esposa, meus filhos já são casados. Eu tenho só um cachorro aqui em casa que é o meu xodózinho, é o meu Romeu. O Romeu, ele precisa passear todo dia às 5h30 da manhã. Eu descobri que se eu passear às 5h30 da manhã com o Romeu, e se eu tiver tirado os relatórios que eu preciso mandar para minha equipe às 8 da manhã, antes de passar com o Romeu, eu posso não só passar com ele, mas eu posso voltar e ir para a academia do prédio. Isso é muito importante. Eu já não preciso começar a trabalhar às 7h30, eu já fiz isso antes. Quando eu chegar às 7h45 no meu computador, eu já vou passar para eles, para as pessoas que trabalham comigo, a coisa pronta. E o Romeu vai ter ficado feliz comigo, eu vou ter me sentido mais importante para ele, e durante o dia, se ele quiser vir aqui no meu pé e deitar no meu pé do meu ladinho, ele pode fazer essa vontade. E ele fica muito triste, eu trabalho 2 dias na companhia e 3 dias eu trabalho em casa. Os 2 dias que eu trabalho na companhia, ele fica extremamente triste, porque ele não tem alguém para conversar, literalmente falando. E não é feio você fazer isso. Você falou no nosso papo, antes de gravar, que a maioria das pessoas pensam que trabalham por dinheiro e isso é um engano. Você pode explicar melhor esse conceito? É muito bizarro as pessoas acharem que elas trabalham por dinheiro. Elas não trabalham. 80% das pessoas que migram de carreira ou trocam de emprego, elas só fazem isso porque elas não estavam felizes. Muitas vezes elas passam a ganhar menos na nova ocupação que elas assumem. Entretanto, elas percebem que elas vão ser mais felizes nesse novo ambiente de trabalho. Isso é puramente consequência daquilo que você tem, em primeiro lugar, como gestor, né, e em segundo lugar, as possibilidades de trabalho que você tem. Claro que no começo, quando você vai para o mundo remoto, você precisa se autoeducar, se autodisciplinar, nos 2 sentidos. Você tem que tomar cuidado para não ficar trabalhando até meia-noite, porque você está em casa. E pode acontecer isso, tá? É por isso que esses horários de intervalo que você citou são muito importantes de serem determinados. Porque em casa acontece o oposto de na companhia. Se na companhia você boicota o trabalho para ficar mais com os colegas do café, em casa você boicota você mesmo. Você acha que é pecado você parar de trabalhar em casa. Não é, porque você já planificou tudo que você precisa entregar. Então você sabe das entregas, sabe dos seus compromissos e não tem problema nenhum você estender meia hora para conversar com o seu filho, sua filha que chegou chateado da escola por uma prova e depois estender meia hora para você fazer isso depois. O importante está na entrega, não está no caminho que você vai percorrer para chegar até essa entrega. Isso é um ponto muito relevante. Quem é essa pessoa que já despertou para isso? Trabalhar pela felicidade e não pelo dinheiro. Esse profissional tem um perfil? Tem. 2 coisas importantes estão associadas a esse perfil, tá? Quando a gente fala em perfil socioeconômico, claro que uma casa que não tem um espaço para você ficar reservado para o trabalho pode comprometer toda essa possibilidade de acontecer. Segundo lugar, tecnologia. Se você não tem uma boa internet em casa, você não vai conseguir desempenhar um bom papel. Não dá para você entrar numa reunião de trabalho todos os dias em que a ligação, o sinal fique cortando e você não consiga pegar nem metade das instruções que estão sendo passadas. Por isso, inclusive, as empresas hoje estão custeando os equipamentos para que você tenha um computador em casa, custeando a internet, porque você não vai precisar mais ir para a companhia, ela vai gastar menos luz, vai gastar menos água, enfim, vai gastar menos tudo, né, em termos de limpeza e estrutura física. Então, quando a empresa dá essa contrapartida e a pessoa consegue se estruturar e organizar, você consegue atingir camadas da classe D e classe E. Grosso modo, você tem classe A, B e C fazendo isso hoje. Grau de instrução. Em geral, cargos que não sejam tão operacionais. Pessoas que estão já numa condição de supervisão, numa condição de gerência, né, de direção, elas têm mais facilidade porque a rotina delas é mais estratégica e menos operacional. E claro,
há funções que é impossível você ter condição remota. Vamos pegar um exemplo. Poxa, tem uma indústria de baterias. Alguém vai ter que ir lá para produzir a bateria. O supervisor da produção vai ter que estar na fábrica supervisionando a produção. Ele não vai conseguir tirar dúvidas remotas da produção da equipe de trabalho dele. Agora, a área de serviços, por exemplo, não tem a mínima necessidade de você ter um espaço físico para reunir todo mundo. O ramo hoteleiro, você não precisa ter o teu pessoal de vendas, por exemplo, o pessoal que trabalha com organização de eventos o tempo todo no hotel. Ele pode trabalhar a semana toda remotamente e no dia do evento, ou nas vésperas do evento para organizar, estruturar, ele pode ir fisicamente àquele local. A MovePay é a novidade do mercado que já nasceu com o ideal: movimentar a inclusão social e financeira de quem mais precisa. Desenvolvemos soluções simples, seguras e 100% digitais. Nossos clientes desejam mais por menos. Por isso, entregamos o que é essencial: preço baixo, alta qualidade e acesso a serviços financeiros que facilitam o dia a dia. Mais agilidade e menos burocracia. Novas formas de pagamento com tecnologia na palma da sua mão. Movimentamos soluções pensadas para melhorar o seu dia a dia. Baixe o app Meu Move na Google Play e na Apple Store e comece hoje mesmo uma nova experiência financeira. MovePay, tudo para fazer você feliz. Ludovico, eu vou te pedir para a gente falar um pouco agora sobre o modelo híbrido. Tem empresários que não gostam dessa mistura de trabalhar parte da semana remotamente e trabalhar na empresa alguns dias da semana. Mas você me disse que gosta do modelo híbrido. Por quê? Eu defendo muito o modelo híbrido. Por que o modelo híbrido? É o que eu vivo hoje. É muito bom encontrar com as pessoas 2 dias na semana, ou pelo menos um dia na semana. No começo eu comecei a perceber que a gente ia para a empresa mais para se encontrar, para socializar. Era menos produtivo trabalhar na empresa do que em casa. Por quê? Porque havia necessidade de conversar com os colegas, de contar como é que é a minha rotina, de estabelecer essa troca. Hoje, as pessoas já acostumaram, depois de 2 anos, a se encontrar 2 vezes na semana. E elas se veem todos os dias na reunião de gerenciamento de rotina à distância. Então, diminuiu um pouquinho essa necessidade de contato humano que nós temos. Nós somos seres sociáveis por natureza. Com a sua experiência na área de ensino à distância e no trabalho remoto, o que você diria sobre a qualidade do material entregue? Quem trabalha remotamente costuma manter um alto padrão de serviço? Para mim foi uma novidade brutal trabalhar à distância, por mais que eu venho sempre da área do EAD. Há 26 anos eu trabalho com ensino à distância. Mas eu confesso a você que foi a primeira vez em 26 anos que nos últimos 2 anos eu permiti que professores gravassem a aula da casa deles e não estivessem na nossa instituição. Isso eu ganhei muito, porque antigamente o meu rol de professores estava na cidade ou na micro-região em que eu estou instalado. Hoje eu tenho professores no Amapá, no Acre, em Manaus, no Rio, em Porto Alegre, em Curitiba, em Maringá, em Londrina, em lugares completamente diferentes. E eles não vêm até aqui para gravar as aulas. Eles participam da reunião de colegiado comigo, discutimos os nossos projetos interdisciplinares, nossas práticas de extensão, mas eles não estão aqui comigo. Isso deu um ganho para mim, em termos de qualidade, de entrega de material didático, entrega de conteúdo de aula, olha, sem brincadeira, pelo menos 200% a mais. Porque eu rompi a caixinha, a velha caixinha de que o trabalho era uma rotina que tinha que ser cumprida dentro de uma empresa. Ludovico, quando a pandemia começou a ceder, as pessoas estavam ansiosas para sair de casa. Elas ficaram esgotadas de tanto usar a internet. Acho que por causa disso, criou-se uma ideia de que o trabalho remoto iria morrer na praia, que a moda ia passar. Aconteceu isso? Hoje a realidade, estamos vendo isso em fatos, né? Se você for à Avenida Paulista em São Paulo hoje, que é o metro quadrado mais caro do Brasil, você vai encontrar um declínio de valor de locação na casa de 25% a 35%. Por quê? Porque os grandes grupos, principalmente financeiros, né, eles passaram a perceber que é melhor ter um gerente de contas da casa dele, que ele produz mais, que ele entrega mais, que ele vende mais, rentabiliza mais o produto financeiro do banco, do que ele estando lá 8 horas por dia. Até porque ele não tem 2 horas de desgaste, de trânsito pelo menos, para ir e voltar da sua casa. Hoje as empresas
estão perseguindo um modelo híbrido, em que você tem, assim, momentos de encontros, né? E aí você tem eventos que as empresas em geral fazem, ou convenções, ou encontros motivacionais, em que toda a equipe ou todo o time se encontra. É como se fosse um quebra-cabeça, você vai montando aos pouquinhos. E, de fato, passado aí 1 ano e meio de pandemia, veio aquela depressão pós-trauma, né, que nós vivemos num luto, nós vivemos em qualquer situação que nos tirou abruptamente de uma zona de conforto. E foi o que nós vivemos na pandemia, né? Um belo dia, fechamos as portas, todo mundo achava que era por 15 dias, porque lembramos lá da H1N1, de alguns anos antes, que durou mais ou menos isso, e achamos que fosse voltar. Não voltou. E as pessoas não foram preparadas para isso. Elas aprenderam literalmente na marra. Hoje, as pessoas já aprenderam a trabalhar em casa. Elas começaram a se confortar com aquilo que elas têm de melhor a produzir. E um outro fator importante que permitiu esse acalmar dos coraçõezinhos. Nós hoje podemos ir ao shopping, podemos ir ao cinema, podemos viajar, encontrar as famílias, ir na casa de um amigo almoçar, jantar, sem qualquer tipo de medo. A loucura que foi o medo, o temor de contaminar alguém, de vir a perder alguém, ou propriamente você ficar doente e quase morrer, ele já passou. Então agora dá para entender o que de fato é trabalhar à distância, diferente do que foi a imposição e necessidade de sobrevivência que a gente viveu durante o primeiro ano e meio de pandemia, por exemplo. Então acho que por isso que esse acalmar agora, estamos em mares menos revoltos, nos dá essa tranquilidade maior e permitiu também às empresas em começar a comparar. Puxa, eu tenho menos clientes que 2019, mas eu estou faturando mais. Por que eu estou faturando mais? Porque a lucratividade aumentou, porque a qualidade da minha entrega está melhor. Onde é que está meu colaborador? Ele está em casa. Opa, ele está em casa, está entregando mais, eu estou crescendo mais. Puxa, eu acho que tem uma coisa de boa para ser vista aqui. Então, nós tivemos que aprender a fazer o trabalho remoto na marra, mas fomos aperfeiçoando o método no meio do caminho, é isso? Quando a pandemia veio, a sala de aula desmontou. E a primeira coisa que as pessoas fizeram foi aplicar o comportamento presencial no comportamento à distância. Ninguém consegue assistir uma aula por 4 horas em frente ao computador de alguém falando. Nem o professor consegue falar 4 horas em frente ao computador. Ou seja, eu preciso mudar o método. E a gente aprendeu aos poucos, quer na sala de aula, quer no mundo do trabalho, a mudar os métodos e as táticas e estratégias para se chegar ao resultado. E foi isso que funcionou. E o híbrido, ele mostra muito isso. Essa mudança de pensamento, que estratégias eu traço para alguém trabalhar em casa, eu vou ter que ensinar ele a gerir o tempo, vou ter que gerir com ele parcialmente o tempo dele, vou ter que trabalhar muito mais perto dele, não à distância dele, por mais que ele não esteja fisicamente mais na companhia. Então acabou aquela figura do inquisidor e entrou em cena a figura do compartilhamento. Acho que a palavra-chave para o trabalho remoto é essa. Eu ainda vejo vários empresários contra o trabalho remoto, bateram um martelo e decidiram que não dá certo e ponto. Por que você acha que tem empresa reticente ao trabalho remoto ou ao híbrido? Porque elas consideram que uma empresa tem que ser muito boa no que ela faz. Só que elas esquecem que as empresas que quebraram no último século, elas não quebraram porque elas eram ruins no que elas faziam. Muito pelo contrário. Exemplo, a Kodak foi a melhor empresa de filmes do mundo. A Motorola foi a melhor empresa de fabricação de celulares do mundo. Caramba, você olha hoje, vamos pegar outro exemplo mais forte, a Blockbuster foi a melhor videolocadora que quebrou todos os paradigmas de locação de fitas VHS no mundo. Essas empresas não existem mais. Elas foram muito boas durante muito tempo naquilo que elas se propuseram a fazer, só que elas não saíram da caixinha. E se elas não saíram da caixinha, chegou um momento que elas não mais entregavam soluções adequadas que as pessoas tinham para seus problemas e seus anseios. Tem essas empresas que estão reticentes a uma mudança do ambiente de trabalho, que acham que o colaborador só vai entregar se tiver 8 horas por dia dentro dela, que ela precisa ter aquela gestão de vigilância sobre o comportamento de quem trabalha para ela, desculpa, elas vão quebrar. Elas não vão aguentar num novo mundo que o compartilhamento, a comodidade e a palavra mais importante, a flexibilidade são elementos chaves. O Uber não nasceu apenas para transportar pessoas. Ele nasceu para que nós tivéssemos um NPS 100% 24 horas por dia. Porque eu avalio o motorista me avalia. A Uber sabe quem é o melhor motorista, o pior motorista, o melhor carro, o pior carro, o melhor cliente, o pior cliente. Você tem a condição de mapear, e isso é gerir dados.
Não adianta eu olhar para dentro da minha empresa e falar, puxa, eu tenho o melhor celular do mundo. Aí nasce um novo Steve Jobs e quebra tudo o que se pretendia e se entendia por celular. E o que o Jobs tinha de especial? Ele se incomodava com coisas que eram problemáticas para as pessoas. Vamos pegar o exemplo de quando ele cria o iPad. Ele achava inimaginável a filha dele carregar um Discman, que eu tenho vergonha que eu já carreguei, que pesava lá essas 400 gramas, não tinha nem como prender no corpo, ele era redondão, gigante, que tinha o tamanho de um CD, para escutar 10 músicas, 12 músicas. Ele criou um equipamento que cabia no bolso, cabiam 30 mil músicas. Melhor, não ia arriscar, não ia ficar voltando e repetindo a mesma música, ele deu uma solução. Então, não adianta olhar para o mundo do século XXI, em que, se a gente pegar alguns filósofos contemporâneos, o Bauman, um deles, né? Um mundo em que tudo se dissolve no ar, em um mundo que tudo é efêmero, tudo é muito transitório, eu tentar colocar certezas nesse mundo. O século XXI é o mundo das incertezas. Não há um contingente, não há uma resposta única e perfeita para a solução de tudo que está ao nosso redor. Muito pelo contrário. Então, o que eu posso dizer a essas empresas? Puxa, cuidado que daqui a pouco você vai se ver no cemitério, você vai virar um museu de filmes, vai virar um museu de celulares e você não vai conseguir responder aos anseios de um novo consumidor que está ao nosso lado, que a gente chama hoje na comunicação de prosumidor, porque ele não mais apenas recebe conteúdo, mas ele produz o próprio conteúdo. As redes sociais, em um modelo de comunicação que é todos para todos, quebrou esse um para todos. Não existe mais uma única possibilidade de versatilidade, de eu vou ser sempre bom nisso. Esse aqui é o exemplo de uma empresa que fez muito bem isso antes da pandemia, Magazine Luiza. O aplicativo da Magalu vende muito mais do que os vendedores da Magazine Luiza. Se for a Magazine Luiza, cada vez você vai encontrar menos vendedores, porque é muito mais cômodo comprar com a Magalu. E a Magalu é uma inteligência artificial que vai te dando dados até que em dado momento parte para um atendimento humanizado, que é mais especialista, tem mais expertise, tanto de argumento de venda quanto de produto, e é esse que finaliza a tua venda. E pasme, ele não está numa loja da Magalu, ele está remoto. XP Investimentos, 98% dos gerentes de contas da XP não estão na XP, estão em suas casas e trabalham muito bem, obrigado, e geram muito bem indicadores e principalmente dados para quem quer investir, seja de R$50 a 50 milhões de reais. Claro, ele vai crescendo na categoria também de gerente de contas, ganhando contas maiores, ganhando espaços maiores à medida que ele produz e entrega. Isso é meritocracia, mas isso não envolve fisicamente uma empresa, não envolve um endereço, um logradouro em que ele vai cumprir sua jornada de trabalho lá. Com a digitalização e o trabalho à distância, muita gente profetizou que haveria desemprego em massa. Mas, só para citar um exemplo, no caso da Dona Luiza, do Magazine Luiza, ocorreu o contrário. Ela, inclusive, recebeu vários prêmios pela implantação do trabalho à distância. Exato, não só ela, tá? Boticário fez a mesma coisa. Está na TV aberta hoje mostrando, você quer ser uma revendedora Boticário? Você não precisa ter loja mais para ser uma revendedora Boticário. E a Magazine Luiza fez a mesma coisa. Ela foi a pessoa que mais gerou emprego durante a pandemia, porque qualquer pessoa podia se cadastrar e podia passar a vender. E ela capacitava, ela mostrava todo o portfólio de produtos, a pessoa ia fazendo provinhas e conforme a aderência por área, ele era escolhido para fazer a venda a partir daí. E fazer essa finalização de venda, que é completamente humanizado. E isso vai ser natural, tá? As empresas que saem da caixinha, elas passam a ser vitrine. Elas vão levar pedradas naturalmente. O importante é que com o tempo ela vira um case de sucesso. É assim com o Boticário, é assim com o Magalu, é assim com o XP Investimentos, que conseguem empregar, remunerar melhor o colaborador e conseguem ainda assim quebrar esse estigma do que é uma empresa fixa, de endereço e logradouro determinado, com uma boa vitrine, enfim, né? Hoje a boa vitrine das lojas do varejo não está mais em um shopping, ela está no celular. Aliás, quantos empreendedores nós vimos que, durante a pandemia, tornaram todas as vendas online? 95% dos que sobreviveram. Não importa se ela vendia vestido, vendia brigadeiro, vendia chocolate, não importa. Ludovico, que dicas você pode dar para quem nos ouve agora, sonha em trabalhar remotamente, mas ainda se sente inseguro em largar o trabalho presencial? O risco está em você mesmo. Por incrível que pareça, tá? A gente sempre costuma terceirizar a responsabilidade, né? Então, o que significa o risco estar em mim mesmo? Eu preciso me auto-organizar, eu preciso entender que eu estou em casa, mas eu estou cumprindo uma jornada de trabalho, eu tenho entregas a serem feitas, eu preciso, portanto, me estruturar para fazê-las, eu preciso entender que eu tenho que continuar mais
proativo e assumir mais riscos e ter capacidade de tomar decisão, porque também eu não quero trabalhar na mesma função a vida inteira remotamente. Eu também quero crescer. E volto a repetir, trabalhar à distância não é trabalhar distante. Você pode se fazer importante para a empresa, pode aparecer com resultados, com relatórios, propondo inclusive mudanças dentro do processo que a tua empresa adotou para o trabalho remoto. E isso é muito salutar, tá? Por que você deve propor essas mudanças? Porque ninguém conhece melhor a atividade que você desempenha do que você mesmo. É besteira. A empresa fazer uma consultoria agora para descobrir o que nós temos de gargalos na nossa operação. O que a consultoria vai fazer vai ser ouvir todo mundo que está na operação. Então, se for um pouquinho inteligente, sensível e perspicaz o líder, ouvir as pessoas e você começar a falar, mesmo que ele não tenha perguntado, talvez você consiga vencer e melhorar a sua rotina de trabalho. Isso é uma coisa bem importante. Então, primeira coisa significativa a ser feita, separar um espaço só seu. Segundo lugar, coloque uma roupa de trabalho, tá? Você vai trabalhar em casa, mas não fica de pijama o dia inteiro. Coloque aquela calça que você colocaria para trabalhar, coloque aquela camisa que você colocaria para trabalhar e sinta-se bem. A diferença é que você não está no teu meio de trabalho, você está na tua casa. Sente no seu computador, que é seu local de trabalho, é seu posto de trabalho, e comece a desenvolver sua atividade. Você não pode misturar as coisas. Trabalhar em casa não significa que você não está trabalhando. São coisas bem distintas. Isso vai ajudar e vai fortalecer a tua autodisciplina. Você vai perceber, e quando acabar seu período de trabalho, a jornada, aí sim, tira aquela roupa, toma um banho, coloca a roupa de ficar em casa de novo e começa a sua vida dentro de casa de verdade. Essa autogestão ela é muito importante em todos os aspectos para você. Mas é só uma camisa? Coloca aquele perfume bom que você colocaria para ir trabalhar. Mas ninguém vai me cheirar. Vai, porque você vai almoçar com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, e você vai estar bem vestido. Seu filho e sua filha não vão estar preocupados. Papai está desempregado. Não, o papai está trabalhando em casa. Eles vão começar a perceber a sua postura também de quem está em casa trabalhando, e não está simplesmente em casa com eles. Isso muda tudo, tá, gente? É uma coisa pequenininha, mas muda tudo o que está ao seu redor. O seu ecossistema vai reagir diferente a você também. Outra opção, Ludovico, que eu estou aqui pensando agora, é trabalhar num coworking. Para quem não sabe, o coworking é um espaço montado para quem trabalha remotamente. Tem salas privadas, tem os computadores, os ambientes de reunião, tem salão de conferência, espaço de relaxamento, aquela área de convivência com o cafezinho, a cantina. É um local que você aluga, a empresa pode pagar esse custo e você trabalha remotamente. Pode ser numa sala privada, que é geralmente um pouquinho mais caro, ou num espaço amplo, compartilhado com outros profissionais. Esse ambiente é uma atmosfera de trabalho fora de casa, uma boa opção para quem não tem em casa um cantinho para chamar de seu. E aí tem uma outra coisa que você falou, Luiz, dentro do coworking, que é extremamente importante. Você vai conviver com outras pessoas de outras áreas, de outras companhias que têm outras atividades e afazeres. E aí você começa o processo de compartilhamento. De repente, a pessoa que está do teu lado num coworking pode escutar um pedacinho da sua reunião e falar: olha, minha empresa está precisando de algo assim. Você não pode me ajudar? Você aumenta a tua rede de relacionamentos. Quando você entra num coworking, e foi muito cirúrgico o que você falou, você tem essa oportunidade gigante de estabelecer novos vínculos e novas relações profissionais que podem te dar respostas que você não tinha. Isso é extremamente relevante. E você não vai estar em casa necessariamente, mas você vai estar remoto, você vai estar fora da tua empresa. Ludovico, nosso papo está muito produtivo, mas o tempo já está acabando. Antes de terminar, eu te peço para fazer uma profecia. Qual é o futuro do trabalho remoto no Brasil? Híbrido. Ele não vai ser totalmente remoto e nunca mais vai ser totalmente presencial. Nós não voltaremos mais a 2019. E não adianta chamar de velho normal, novo normal. Novos tempos exigem novas respostas. Cadeia de evolução. Não tem outra forma de viver isso. Quando a gente olha para o passado, eu gosto muito de olhar para a história, porque a gente já sabe o que fez de errado e o que não precisa repetir. Puxa, quando a fotografia foi trazida ao Brasil, as pessoas não tiravam foto porque achavam que iam perder a alma. Nossa, então nós seríamos pessoas completamente desalmadas na geração selfie, não é verdade? E olha, como é importante esse mundo do prosumidor. Todo mundo tem capacidade de aparecer e de se comunicar. Então o mundo ele vai ser cada vez mais híbrido. Nós vivemos isso sem reclamar quando olhamos para os bancos. Há quantos anos você não vai a um banco fazer alguma coisa? Eu não vou há anos. Nós estamos vendo essa passagem e as empresas
perceberam, não só pela questão econômico-financeira, que reduziu em muito os custos das corporações, mas pela condição de felicidade das pessoas que estão com elas trabalhando. Então, acho que o conceito do século XXI é esse. E eu não tenho dúvida alguma que o hibridismo ele chegou para ficar e muito dificilmente ele vai cair por terra. Dr. Ludovico, muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu tempo, por nos dar essa atenção toda especial. Já deixo aqui as portas abertas no Movecast para a gente se encontrar de novo. Acho que temos muito assunto bom para colocar no ar. Temos sim, Luiz. Pode contar comigo sempre, tá? Não se preocupa não, tá bem? Obrigado a você. Gente, o Dr. Ludovico tem um trabalho social muito bacana de cursos gratuitos para várias áreas, desde curso de redação para o Enem, curso de oratória, comunicação empresarial, correção de textos, teses, monografias, tem curso de gestão de tempo, liderança, curso de planejamento estratégico, tudo isso de bom grado, você não precisa pagar nada. É totalmente grátis, vale a pena conferir. Logo abaixo, aqui na descrição deste episódio, você encontra todas as formas de falar com o Dr. Ludovico Bernardi. O que você achou desse tema? Se gostou, não deixe de compartilhar com os amigos e se quiser mandar alguma sugestão ou tirar dúvidas, escreva para nossa equipe. Anota aí, contato@movepay.com.br. E esse foi o Movecast, podcast número 13, exclusivo da MovePay. Os episódios estão disponíveis em nosso canal no YouTube e nas melhores plataformas de podcast. Encontre o Movecast também no nosso site. Lá você pode se inscrever e receber uma notificação sempre que lançarmos um novo assunto. A minha parceira na produção editorial é Thaisa Lobo e a direção geral é de Sandra Lucena. Eu sou Luiz Azevedo e fico por aqui. Até o próximo Movecast, Vida em Movimento.